O que eu aprendi com o livro de Gênesis? A palavra Gênesis vem do hebraico e significa, no princípio. Este livro fala sobre a criação do universo, dos seres, as origens da vida, da história patriarcal da nação de Israel e de muitas outras coisas. Este livro foi escrito por Moisés. Gênesis traz em si uma revelação sobre os temas básicos das origens, que diz respeito a cada pessoa e à sua realidade como criatura. Neste livro vamos ver que Deus é o soberano Senhor de tudo e Criador de todas as coisas. Deus existe à parte da criação e nenhuma criatura deve ser considerada extensão dele. O Senhor é bom e tudo que ele criou também é. Deus é o controlador de tudo e mesmo o mais terrível dos atos humanos pode ser usado para seus bondosos propósitos. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, únicos, para desfrutarem da comunhão com o Senhor. Foi dada ao ser humano autoridade sobre tudo o que há na terra. Nascemos para governar. Gênesis revela o propósito original de Deus para toda a humanidade. Neste livro aprendemos que Deus já existia antes da criação do universo e continuará existindo. Deus é o Criador do céu e da terra e pode chamar a matéria à existência a partir do seu verbo. Deus não depende do universo, mas o universo depende de Deus. Deus tem domínio em todos os tempos, em todos os lugares, sobre todas as coisas. Dentro do livro de Gênesis podemos extrair 12 princípios. Dentre eles estão: o princípio do autogoverno, princípio da criatividade, princípio da palavra, princípio da resiliência, princípio da família, princípio da eficiência, princípio do perdão, princípio da identidade, princípio da mordomia, princípio da bênção, princípio da fé e o princípio da prosperidade. Vamos então a cada um deles. Princípio do autogoverno. Autogoverno é governar a si mesmo. José do Egito foi um homem que nos ensinou muito sobre autogoverno. Ao ser tentado pela mulher de Potifar, dia após dia, para se deitar com ela, José não lhe dava ouvidos e evitava estar na presença dela. Quando ela o encontrou sozinho, ela o agarrou, mas ele prontamente fugiu, demonstrando o governo dos seus impulsos sexuais. Quem se autogoverna tem domínio sobre seu cérebro, seu intestino e seu órgão sexual. O texto que relata este princípio está em Gênesis, capítulo 39, versículos 10 ao 12. Então vamos ao texto. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele a casa, para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Princípio da criatividade. Deus nos incentivou à criatividade. No jardim do Éden, Deus incentivou Adão a ser criativo, mostrando todos os animais e aves a ele, deixando Adão escolher o nome de cada um. Isso mostra que Deus nos incentiva a sermos criativos. O Senhor colocou uma mensagem única no seu coração. Crie uma maneira de transbordá-la para as pessoas. O texto que relata este princípio está em Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Então vamos ao texto. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Princípio da palavra. A palavra tem o poder de criar. Deus criou tudo pelo poder do verbo, da palavra. O texto que relata este princípio está em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Então vamos ao texto. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Princípio da resiliência. Resiliência é a capacidade de se recuperar após um momento de crise. Não é o que fazem com você, mas o que Deus faz com o que fizeram com você. Deus transformou José de escravo em governador de todo o Egito e José soube esperar no Senhor. Esta é a lição que José ensinou: Deus transforma o mal em bem para quem nele confia. Observe essas palavras de José do Egito. O texto que relata este princípio está em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Então vamos ao texto. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Princípio da família. A família é um projeto de Deus. Sua família é uma nação que foi criada para governar sobre a terra.
Comece ensinando cada um a governar a si mesmo. O texto que relata este princípio está em Gênesis, capítulo 1, versículos 28. Então vamos ao texto. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Princípio da eficiência. Eficiência é fazer algo com o mínimo custo, menor tempo e máxima qualidade. Deus é o ser mais eficiente que existe. Ele sabe a melhor maneira de resolver uma questão. Temos como exemplo de eficiência Noé que, mesmo não sendo especialista em construir uma arca, seguiu a ordem de Deus e salvou a si, sua família e os animais. Quem é eficiente salva vidas. Para ter eficiência máxima, cumpra com as ordens de Deus. O texto que relata este princípio está em Gênesis, capítulo 6, versículos 14 ao 16. Então vamos ao texto. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 covados será o comprimento, de 50, a largura, e a altura, de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Princípio do perdão. Libere perdão para quem te ofendeu. Assim como José do Egito, perdoe a todos os parentes que te perseguiram e te humilharam. Ajude-os conforme as necessidades físicas, emocionais e espirituais que eles tiverem. O texto que relata este princípio está em Gênesis, capítulo 50, versículo 21. Então vamos ao texto. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. Princípio da identidade. Sendo você imagem de Deus, você é o reflexo dele na terra. O que te impede de refletir a imagem de Deus é o ego. Você é o ser, semelhança de Deus, você tem as mesmas qualidades de Deus, só que em proporções infinitamente menores. Assim como Deus é governante, você também é. Você nasceu para governar. O texto que relata este princípio está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então vamos ao texto. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O princípio da mordomia. Deus mandou Adão cultivar o jardim, ou seja, preparar a terra para prosperar. Todo bom mordomo cuida do que Deus lhe deu e faz prosperar. Deus ordena o mordomo Adão para guardar o jardim, isto é, tomar conta, preservar, proteger. O mordomo fiel vigia e defende tudo o que Deus colocou sob sua responsabilidade. O texto que relata este princípio está em Gênesis, capítulo 2, versículo 50. Então vamos ao texto. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O princípio da bênção. Onde você estiver seja bênção. Todos nós fomos abençoados para abençoar. A vontade de Deus é que sejamos bênção nesta geração. O texto que relata este princípio está em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Então vamos ao texto. Se tu uma bênção. O princípio da fé. Abraão é considerado o pai da fé, pois ofereceu seu filho amado quando Deus o pediu. Abraão teve fé em Deus, ou seja, a certeza de que Deus tinha poder para ressuscitá-lo. A fé é um poder extraordinário. A fé que Abraão teve agradou ao Senhor. O texto que relata este princípio está em Gênesis, capítulo 22, versículos 16 ao 18. Então vamos ao texto. E disse: Jurei, por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. O princípio da prosperidade. Prosperar é crescer em todas as áreas da sua vida. Devido à graça do Senhor, tudo que José colocava às mãos prosperava. O texto que relata este princípio está em Gênesis, capítulo 39, versículo 3. Então vamos ao texto. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. E com o princípio da prosperidade eu encerro o resumo do que eu aprendi com o livro de Gênesis. Espero que tenha gostado desse resumo.
E se você quer continuar recebendo mais resumos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Na descrição do vídeo, você encontrará um link para você baixar uma ferramenta que eu criei e que testei em centenas de clientes ao longo de mais de 20 anos, atuando em atendimentos personalizados e presenciais. Bons estudos, muito obrigado e até o próximo vídeo.